Olá, professora Bárbara. Esse é o vídeo da socialização do grupo João Marcos e Maria Sayara. Nós decidimos dividir o vídeo e cada um fazer a sua parte, né? Nós formulamos 12 perguntas, cada um ficou com 6 e vamos também apresentar o mapa conceitual e cada um vai ficar com a parte do mapa, né? Na minha entrevista, eu entrevistei a professora Maria Lúcia Tinto, do Centro de Educação de Ensino Integrado Dona Creuza, no bairro de Várzea Nova, município de Santa Rita. Eu comecei minha entrevista perguntando a primeira questão. A primeira questão foi, para iniciar a entrevista, qual o seu tempo de experiência em sala de aula e qual a sua formação? A resposta dela foi que ela tem 22 anos de sala de aula, ela é formada no antigo magistério e tem licenciatura em História. Segunda pergunta. Perguntei se ela conseguia fazer um planejamento de aulas que também sejam interativas, não tradicionais, né? Aí perguntei se ela teria algum exemplo. E quais recursos ela utiliza na sala de aula, numa aula assim. A resposta dela foi que o espaço lá é muito pequeno e que ela utilizava mais atividades impressas e que às vezes ela passava alguns conteúdos numa televisão que eles ganharam lá nesse ano. A terceira pergunta foi como é a relação dela com a tecnologia e perguntei como é que ela escrevia os primeiros rascunhos dela, se era à mão ou no computador. Aí ela respondeu que ela nunca teve muita paciência de aprender nessa área de tecnologia e ela disse que fazia os rascunhos à mão e que depois pedia para o filho dela passar tudo para o computador. A quarta questão, perguntei por que ela escolheu a área de educação para a carreira dela e perguntei também se ela gostava de trabalhar nessa área. A resposta dela foi que na época era a única opção favorável, ou era isso ou cursar direito. Aí ela aprendeu a gostar da área, se apaixonou e que hoje em dia existem vários campos, né, para se escolher entre diferentes realidades, só que na época dela não existia, ou era isso ou era cursar direito. A quinta questão eu perguntei como ela conciliava o trabalho dela e a vida pessoal. E a resposta dela foi que era tudo na correria, ela até riu. Porque além de trabalhar 2 turnos, né, em outras escolas, ela tem uma turma de reforço na casa dela. E que a filha dela tomava conta dessa turma de reforço. A sexta questão foi como ela começava o dia dela e perguntei se tinha alguma rotina. A resposta dela foi que o dia dela começa às 5 da manhã, ela prepara o café e do filho dela, né? Dela e do filho, e ela organiza para ministrar aula em outra escola, né? Que fica em outro bairro. Fica a 50 minutos da casa dela. Aí às 12 horas ela retornava para o bairro dessa escola que ela dá aula e só saía de lá até a saída do último aluno, né? Aí ela chega em casa, ajuda a organizar o espaço, né? De reforço que ela tem na casa dela. E ela dorme bem cedo. Pronto, essas foram as minhas 6 questões. O colega João vai ficar com a outra parte, né? Que são as outras 6. E agora eu vou para a apresentação do nosso, no caso, mapa conceitual. No nosso mapa conceitual, nós utilizamos 2 imagens, né? Nas imagens mostram os recursos interativos utilizados na sala de aula e sobre os profissionais, né, da área. No comparativo dos 2 entrevistados, um é licenciado em Física e atua em sala de aula há 12 anos. Ele leciona na fase 2 do ensino fundamental. Já o outro entrevistado é formado no antigo magistério e atua em sala de aula há 22 anos. Leciona na fase 1 do ensino infantil.
e ambos se relacionam bem no seu ambiente escolar. É sobre materiais e recursos e métodos usados no uso docente. Um dos entrevistados busca online, como vídeos, jogos educativos e outros materiais. Já o outro utiliza mais atividades impressas e passa alguns conteúdos interativos na TV da sala de aula. Pronto, agora o vídeo vai dar continuidade com a parte do amigo João Marcos Domingos. Agora, dando continuidade à entrevista que foi iniciada pela minha colega Maria, vou partir da questão 7, que ela apresentou as 6 primeiras. Entrevista realizada com o professor José Roberto Monteiro dos Santos. Ele leciona no Ensino Fundamental 2 e em outra escola também leciona a disciplina de Química no ensino médio. Mas a escola onde eu realizei a entrevista foi na que ele leciona no Fundamental 2, certo? Então, foi perguntado se você tem alguma lembrança que ficou marcada na sua vida docente. E ele falou que sim. Teve um episódio em que ele repreendeu uma aluna e ela, ao sair da sala, ele chamou de professor idiota. E após isso ele comunicou à direção, a mãe dela foi chamada, né? Só que depois que ele realizou essa intervenção com a aluna, o comportamento dela com ele começou a melhorar bastante. E agora onde ela chega, o respeito eu chamo de professor aqui e ali. Na questão 8, foi perguntado quais os desafios que você enfrenta no ambiente escolar. Ele falou que a falta de recursos, didáticos atualizados, falta de laboratório bem equipado, são questões que ele enfrenta diariamente. O envolvimento dos pais na educação de seus filhos também é algo recorrente, né? E o sistema educacional estabelecido pela escola, onde há uma ênfase cada vez maior em resultados e avaliações, na questão das notas, certo? Então a próxima pergunta foi: como você acha que pode melhorar nas suas aulas? Quais obstáculos que surgem para que consiga melhorar sua aula, né? Então ele respondeu da seguinte maneira: que poderia melhorar a aula através de um planejamento de aula atrativo, que estimule o aluno a querer aprender e buscar conhecimento em outras fontes, né? E um dos obstáculos que enfrenta é a falta de perspectivas de vida dos alunos. Tem a haver mais incentivo da parte dos pais, pois tem havido uma falta de interesse muito grande por parte dos alunos. É um dos principais obstáculos que ele enfrenta. Então, a próxima questão, de número 10, foi perguntada ao professor como é a sua relação com seus colegas de trabalho. Como você descreveria os melhores e os piores? Em relação com os colegas de trabalho, essa foi sua resposta, né? É muito boa, onde consigo trabalhar de maneira interdisciplinar com todos. Os melhores são aqueles que tentarem de todas as maneiras engajar os alunos com uma metodologia diferenciada, onde os alunos consigam... Metodologia diferenciada, onde os alunos gostam das aulas. Os piores não tentam trazer algo novo e ficam no tradicional sempre. Os alunos inventam qualquer desculpa para estar fora da aula. Essa foi a sua resposta. A questão número 11 diz o seguinte: o que você gostaria de fazer todos os dias da sua vida na sua carreira? E ele respondeu: gostaria de despertar o interesse dos meus alunos para as ciências e tecnologias. Essa foi a sua resposta. Questão número 12. Você está confortável com seu estado atual e onde queria estar, por exemplo, daqui a 5 anos, tanto na docência quanto na sua vida? E a resposta do professor foi o seguinte: não, pois procuro não me acomodar com as situações. Olhar 5 anos na frente é um exercício muito bom, pois há variantes que eu consigo enxergar que podem dificultar um pouco, mas vejo também diversas soluções. Daqui a 5 anos me vejo ainda lecionando com uma estrutura melhor. Em relação à vida, sempre um dia de cada vez. Então essa foi as últimas 6 questões da parte da nossa entrevista, onde realizei com o professor José Roberto na Escola Municipal Governador Flávio Ribeiro Coutinho. Certo? O mapa conceitual foi apresentado com a nossa colega, mas também vou deixar agora no final do vídeo.